Almirante Tamandaré realizou uma audiência pública para apresentar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos da cidade, ou seja, o processo de separação de lixo que você deve fazer e também a coleta deste lixo orgânico ou então do material reciclável para que a população possa ter mais tranquilidade e o meio ambiente seja respeitado. A população pode dar sua opinião, pode participar através do site da Prefeitura. Vai estar lá disponível até que esse plano seja efetivamente consolidado. Secretário, qual é o planejamento hoje de resíduos sólidos de Almirante Tamandaré? Almirante Tamandaré ele está trabalhando num planejamento que foi desenvolvido em 2007. Ou seja, agora é hora da revisão do planejamento de coleta dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos transcendem aos catadores, aos recicláveis. Temos aí grandes geradores, nós temos resíduo da construção civil, nós temos resíduos orgânicos, nós temos uma série muito grande de produtos, dada a evolução da sociedade, acabou gerando essa concentração populacional, gera uma grande quantidade de resíduos. E isso dificulta, logicamente, para preservar o ambiente precisa se fazer toda uma mudança, inclusive de conscientização da população, de separar o lixo. É uma questão de educação ambiental. Eu brinco, né? Antigamente, a fruta, ela vinha composta dentro da casca. Hoje você enxerga um absurdo de ver uma mimosa pocã descascada num prato de isopor com plástico filme envolvido. Então, é uma questão de concepção, é uma questão de educação da nossa população. Claro, todo o processo educacional, ele avança por uma geração, infelizmente. Houve uma geração inteira que optou pelo descartável e agora nós estamos retornando à canequinha da vovó. E é difícil fazer essa readaptação, né, secretário? Muito difícil, muito difícil. A falsa sensação de conforto que essa evolução trouxe, essa falsa sensação de comodidade, faz com que lá na frente nós paguemos um preço caro. Eu brinco, um copinho de café demora 100 anos para decompor no meio ambiente. E se ele fosse para um lugar e ficasse quietinho para decompor, mas ele não vai lá, ele vai para o ralo, ele entope bueiro, ele faz enchente, ele faz um monte de outras coisas. O outro exemplo que eu gosto de citar bem é você compra 100 gramas de queijo no supermercado, um mata-borrão de isopor, um plástico filme enrolado e quando você passa pelo caixa, mais uma sacolinha plástica. Você leva 100 gramas de produto embora para levar 100 gramas de queijo. É quase igualitário na balança. Bom, outra coisa que é bastante importante é você ter também os caminhões para fazer toda essa coleta, caso a população comece a fazer a separação também. Hoje nós temos isso à disposição, secretário? Nós temos 3 frentes de coleta seletiva, né? 2 frentes são recursos próprios, uma frente é licitada. A gestão Gerson Colodel evoluiu muito no que diz respeito à infraestrutura, né? A prefeitura hoje conta com 2 equipes trabalhando com caminhões, funcionários próprios, fazendo essa coleta seletiva. E, se não vencendo, a gente busca recursos em terceiros através de uma modalidade de licitação, a qual faz com que isso seja passível de ser feito. E como você disse, não é simplesmente a estrutura, a infraestrutura, os caminhões, é tudo uma questão de conscientização da população. E isso é um trabalho de gota por vez. Precisa de uma campanha educativa e precisa também, de repente, de educação ambiental nas escolas, né? Educação ambiental nas escolas, campanha educativa e conscientização acima de tudo, Luciana. A população, como eu disse, ela veio de uma falsa mentalidade do conforto do descartável, certo? Demoramos praticamente uma geração para descobrir isso. Agora é o processo lento de retomada de conscientização, né? O câncer é uma doença sem explicação que vem aí em cima de muitos produtos usados sem escrúpulo, né? Entenda-se o plástico, entenda-se o isopor, entenda-se radiação, enfim, a reciclagem reversa, os pneus. As empresas têm que coletar do destino exato, lâmpadas, equipamentos eletrônicos, Luciana. O computador perdeu a vida útil, joga-se na calçada para se buscar. Eu tenho ali muito produto poluente e poluente de longo prazo ao meio ambiente. Então tudo isso é uma questão de conscientização. Demora, mas nós somos teimosos. Estamos aqui com a Mariana Dias, é promotora de Almirante Tamandaré. Bom, me conte como é que está todo esse debate com relação ao resíduo, né? Nós temos ou não temos hoje uma coleta adequada na cidade de Almirante Tamandaré? Hoje nós podemos falar que existe uma coleta seletiva. No ano de 2018,
A Promotoria de Justiça aqui em Almirante Tamandaré recebeu um processo que já estava se desenvolvendo há 20 anos na Justiça do Trabalho e que foi... Há 20 anos? Exatamente. Foi declinada a competência da Justiça do Trabalho aqui para a Justiça Estadual. E então, quando a gente viu aquela situação em que a coleta seletiva não estava organizada, estava sendo realizada de forma extremamente precária, né, por catadores, associações, sem o respaldo do Poder Público Municipal, a gente chamou os catadores, a sociedade civil, o município para conversar, para dialogar, e foi construído um acordo judicial. Em 2018... Em termos de ajustamento de conduta, chegou a ser? Exato, não, foi um acordo judicial porque já existia ação judicial em trâmite. Então, a partir do momento em que foi assinado esse acordo, a coleta seletiva foi melhor organizada no município. Foram contratados mais caminhões, foi organizado o roteiro da coleta seletiva, instalados rastreadores nos caminhões, foram elaborados termos de parceria com as 2 associações de catadores que existiam no município. Essas associações passaram a receber um valor mensal para poder trabalhar nessa área, né, nessa questão. E o município passou a acompanhar de forma mais integral todas essas atividades dos catadores. E também nesse acordo, o município se comprometeu a elaborar esse plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Na verdade, ele se comprometeu a fazer a revisão, porque já existia o plano. Que é bem antigo, né? De 2007 ou 2008? Sim, e que não estava sendo efetivado. Então, a partir do momento em que houve a assinatura do acordo, o município contratou uma empresa a partir de um trabalho até de diálogo com os catadores, de um diagnóstico da situação do município, elaborou essa proposta que está sendo discutida aqui hoje nessa audiência pública. Então é uma evolução na realidade, na opinião da senhora? Sim, é uma evolução, é uma consolidação. Esse plano, ele deve contemplar tudo que já está acontecendo, só que de forma mais aprofundada, de forma mais profissional, com o envolvimento de um valor maior orçamentário para essas atividades, deve contemplar mais pessoas que já trabalham com a coleta seletiva no município. Campanhas de conscientização, porque me parece que a população ainda tem dificuldade de fazer essa separação. Sim, as campanhas de conscientização, campanhas de destinação de resíduos sólidos em prédios públicos, em empresas, essas campanhas já estão acontecendo por conta desse acordo judicial, mas de uma forma ainda tímida. O plano municipal deve contemplar de uma forma mais organizada essas campanhas, campanhas voltadas para a população em geral e também um trabalho de capacitação dos catadores para que eles possam desenvolver esse trabalho de uma maneira mais qualificada, sem risco para a saúde deles e até obter uma renda melhor com a destinação desses materiais. E os materiais especiais, como por exemplo baterias, pneus, produtos até medicamentos e tudo mais, isso também contempla, esse plano municipal contempla? Sim, esse plano que está sendo apresentado hoje contempla a destinação inclusive de materiais de construção. Existem vários materiais que não são destinados para reciclagem, né, e que devem ter uma destinação específica. Esse plano que está sendo apresentado hoje contempla isso e por isso que é importante que a população tome conhecimento, ofereça sugestões e depois que fiscalize e cobre para que ele seja de fato efetivado, observado. Ok. Obrigada, viu, Imagina. promotora?